Fala pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai estar mostrando aí para vocês como que a gente vai fazer para poder estar desenhando a nossa interface gráfica lá com o Blade e fazendo a ligação dessa interface lá com o código Python utilizando o GTK. Então vamos pegar aqui pessoal, já vamos abrir o Blade, a gente vai vir aqui em cima na opção novo, criar um novo projeto. Depois a gente vai vir aqui na opção níveis superiores. Em níveis superiores a gente vai escolher o GTK Window. Esse daqui ele vai criar um componente do tipo de janela pra gente, certo? É uma janela. Aqui se vocês olharem aqui na opção aqui na esquerda, ele vai começar a mostrar pra gente aqui a hierarquia dos componentes que a gente forem colocando aqui na tela. Então a gente pode dizer que essa tela aqui é o componente pai, e esse componente pai aqui vão ter filhos, né, que vão suceder após ele aqui, que a gente vai, depois que a gente for adicionando os componentes aqui, vocês vão conseguir ver essa hierarquia aqui de componentes. Pessoal, então vamos definir um ID para essa janela, é um nome, né, para esse componente. Eu vou colocar aqui o nome dela de main window, vocês colocar o nome que vocês quiserem. Feito isso pessoal, eu vou descer até aqui na opção geral, vou descer aqui embaixo, eu vou definir para ela um tamanho padrão de 440 pixels e uma altura padrão de 250 pixels. Só vocês marcarem aqui, se vocês quiserem aumentar ou diminuir a proporção aqui de tamanho, vocês podem aí escolher da forma que vocês quiserem. Aqui também a gente tem a opção também de definir um título para a nossa aplicação. Eu vou estar definindo esse título aqui como meu app. Feito isso, pessoal, a gente vai vir aqui na opção sinais. Em sinais, a gente vai ligar um evento aqui de destruição da nossa aplicação. Esse evento, que na verdade aqui para o GTK é considerado um sinal, ele vai encerrar a nossa aplicação quando a gente clicar no botãozinho aqui ó, de finalizar, né, no xizinho aqui em cima da nossa aplicação, ele vai lá e vai finalizar a nossa aplicação. A gente precisa ligar esse sinal para a gente ter acesso, através lá, a gente conseguir fazer o acesso, né, dessa propriedade lá desse sinal lá com o Python e o GTK. Então, aqui na opção GTK, aqui em Widget, vocês podem vir aqui e pesquisar por Destroy. Aqui em Destroy, no manipulador, na opção aqui manipulador, vocês podem clicar aqui sobre ele vai habilitar para vocês fazerem edição. Vocês vão escrever on, ele já vai aparecer o nome do sinal aqui. Vocês podem dar 2 cliques em cima dele aqui, ele vai vincular, né, esse sinal a essa função de destruição aqui da janela. Feito isso, a gente já pode voltar aqui para a aba geral. Aqui eu acho que não tem mais nenhuma configuração para a gente estar fazendo, para esse exemplo. Então a gente agora precisa adicionar aqui um componente que vai posicionar o componente que a gente vai exibir a mensagem. Então a gente precisa adicionar aqui um container, né, onde que a gente vai alocar o nosso componente de exibição, que seria uma label depois lá. Vamos definir aqui uma GTK Box para esse exemplo. Ele dividiu a tela aqui em modo horizontal em 3 partes, né, dividiu em 3 partes. A gente precisa de uma coluna só, né? A tela vai ser dividida com um único componente aqui, de uma única caixa, na verdade, não vai precisar ter essa divisão aqui para colocar mais componentes. Então, aqui na aba geral, a gente pode vir aqui número de itens, vamos diminuir aqui para um único item. Feito isso, pessoal, a gente já pode colocar o nosso componente aqui de exibição. Então, vamos vir aqui em exibição e colocar uma GTK Label. Bom, vocês podem ver que aqui ele adicionou a GTK Label. E então, a gente precisa agora, pessoal, colocar um ID para essa label, para que quando a gente venha fazer o acesso dela lá pelo código Python, a gente tenha um ID para a gente procurar por esse componente aqui. Eu vou colocar o nome dele de LB Texto. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. E aqui na opção rótulo é o texto que é exibido aqui no nosso componente. Eu vou simplesmente apagar porque a gente vai implementar
ele através lá do código Python. Então, vocês podem perceber que a label ela ficou dividida aqui somente no topo da nossa janela. Isso porque o componente está limitado a esse tamanho aqui. A gente pode estar definindo o tamanho dele aqui depois, onde o espaço total que ele vai ocupar. Porém, eu simplesmente vou pedir para ele expandir, né, esse componente aqui para a tela toda. Então, como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui na opção empacotamento e vai vir na opção expandir. Ele vai expandir o componente label para toda a janela. Feito isso, pessoal, a gente pode ter aqui, pelo próprio Glade, a gente consegue ter uma prévia visualização de como que está ficando a nossa aplicação. Como que a gente faz isso? Vocês podem vir aqui na opção Main Window, que é o primeiro componente, no caso aqui é o componente Py. Esses aqui são os filhos dele, né, que eles é um nível de hierarquia, vocês podem verificar. A gente clica sobre o primeiro componente, que é a nossa janela principal, aperta o botão direito do mouse e vem na opção Visualizar Captura de Tela. A gente aguarda um tempo e ele vai apresentar aqui a nossa aplicação, no caso aqui, no tamanho que a gente definiu, que seria aqui de 400, e deixa eu confirmar aqui, 440 pixels por 250 de altura. E também com o título que a gente definiu aqui, meu app. Então eu vou encerrar essa aplicação e vou salvar esse nosso projeto. O que o Glade vai fazer? O Glade, quando a gente salva esse projeto, eu vou mostrar ele para vocês agora há pouco, vou definir um nome aqui para ele. Vou colocar o nome dele de User Interface, né, que é a nossa interface ali de usuário. Vocês podem colocar aí qualquer nome que vocês quiserem. Feito isso, eu vou abrir aqui o nosso PyCharm, na pasta na qual eu defini lá o nosso interpretador Python, da última vez que eu gravei o vídeo e mostrei para vocês. E aqui ele já mostra pra gente o arquivinho que o Glade gerou. O Glade salva esse arquivo num formato XML. Então, dentro desse XML, através de um método que se chama Builder do GTK, a gente vai carregar todos esses componentes que a gente definiu lá nessa classe, que a gente definiu nesse arquivo aqui gerado pelo Glade, a nossa interface gráfica. Então, pessoal, vocês podem perceber que aqui ele no nosso primeiro componente aqui, nosso primeiro objeto é do tipo da classe GTK Window. O ID foi o ID que a gente deu para ela aqui, ó, Main Window. Então são todas as propriedades. Vocês podem perceber aqui, ó, que em Title ele tem aqui a opção Meu App, que é o que a gente definiu, e aqui em Sinal ele tem o sinal aqui de destruição da aplicação, o On Main Window Destroy, que ele vai fazer o encerramento da nossa aplicação. Se a gente descer mais aqui, a gente vai ver o componente aqui que aloca os componentes dentro da nossa janela, que no caso seria o GTK Box. E dentro desse GTK Box a gente tem um GTK Label, que esse GTK Label possui um ID de LBTexto. Então a gente vai carregar esse componente LBTexto e vai setar um texto nele através do código Python. Então, fazendo isso, eu vou vir aqui na raiz do meu projeto, botão direito do mouse em cima da pasta da nossa raiz do projeto, vou criar um arquivo do tipo Python File, vou definir um nome para ele, o nome dele vai ser main. E agora, pessoal, o primeiro passo é a gente importar o módulo que vai trabalhar com GTK, né? E sendo isso, a gente também tem que definir qual é a versão do GTK que a gente está trabalhando. Eu vou deixar na descrição para vocês, né, a documentação, né, do site oficial lá do desenvolvedor desse framework. O objetivo aqui, pessoal, não é ensinar a programação, simplesmente mostrar como que a gente faz aí para poder estar trabalhando com o GTK, né, e o Glade, né, para estar fazendo a construção de interfaces gráficas. É somente uma introdução aí, mas o objetivo não é ensinar programação. Então eu vou vir aqui, em primeiro passo a gente vai importar o módulo onde está disponível aqui o GTK. Então a gente vem import.gi, GI somente, né, desculpa. E agora a gente define qual que é a versão que a gente vai estar
trabalhando aqui do GTK. No caso é a versão 3.0. Aqui o 3.0 é com aspas também, viu pessoal? Feito isso, a gente já pode estar fazendo a importação do GTK propriamente dito. O GTK ele fica aqui em gi.repository import GTK. Agora pessoal, a gente pode estar montando um objeto tipo builder, que é ele que vai ser responsável aí por ler o nosso arquivo lá do que a gente gerou ali através do Glade, tá bom? Então vou definir aqui um objeto tipo builder. A gente vai acessar aqui um método GTK builder. E agora a gente já pode estar utilizando aqui o método que vai estar fazendo a leitura daquele arquivinho que vai vir aqui e ler, né, esse arquivo do Glade, para a gente conseguir ter acesso a todos os componentes que tem dentro dele. Como que a gente faz isso? A gente vai utilizar o nosso objeto que a gente acabou de criar e vai vir aqui através da função add from file. Aqui no add from file a gente tem que colocar entre aspas aqui o nome do nosso arquivo ali que a gente acabou de criar, que no caso é user interface.glade. Agora pessoal, a gente tem que estar criando nossa classe que vai fazer a manipulação desses componentes que tem dentro desse arquivo aqui, user interface.glade. Então a gente vai aqui definir uma classe que vai estar fazendo a manipulação desses componentes. A gente vai definir uma função que vai iniciar, né, esses componentes. Certo? Feito isso, pessoal, a gente tem que acessar o objeto propriamente dito. No caso aqui, o nosso objeto lá, que seria a nossa label, onde a gente vai apresentar a mensagem que a gente quer, que no caso ali seria a mensagem Alô Mundo, né? Como se fosse o nosso primeiro aplicativo aí que a gente está criando com o GTK. Então vamos aqui, né? self.lbtexto vai receber aqui o objeto builder .get object, né, object. Qual que é o objeto, pessoal? Se a gente abrir aqui o arquivo Glade, que eu já deixei ele aberto aqui, o ID desse nosso objeto aqui, ele é o LB texto, né, o nosso componente ali que vai estar exibindo o texto que a gente vai definir aqui através do Python. Então vou copiar aqui o ID dele para não haver erro de digitação. Esse primeiro nome aqui que a gente colocou na variável self.lbtexto pode ser qualquer um, porém aqui quando a gente utiliza aqui esse objeto builder.getObject, aqui a gente tem que definir o nome do objeto que está lá no Glade. Esse daqui tem que ser o mesmo nome que está lá no Glade, esse daqui pode ser qualquer outro nome. Feito isso, agora a gente vai setar a mensagem Alô Mundo, né, nesse componente, porque se vocês verem lá com o Glade, a gente não colocou nenhum nome nele, somente deixou o texto dele em branco. Então vamos fazer a implementação desse texto aqui através do Python. Então a gente vai vir aqui na nossa variável self.lbtexto, a gente vai utilizar o ponto set teste, qual que é o texto? Alô Mundo. Pode ser qualquer texto aí também, isso aí somente o que vai ser exibido lá na tela. Feito isso, agora pessoal, a gente tem que ligar o sinal de destruição da nossa aplicação, que vai fazer um encerramento da nossa aplicação. Qual que é esse sinal? No caso, ele está vinculado aqui à nossa janela principal, on main window destroy. Vamos copiar ele aqui e vamos definir a função aqui que vai fazer o encerramento da nossa aplicação. Copiando, o parâmetro self ele é obrigatório e agora a gente vai definir, né, o parâmetro window, que é a nossa janela principal. Feito isso, a gente pode vir aqui utilizar o gtk.mainKit.
Ele vai ser responsável ali por encerrar o loop de execução da nossa aplicação. Então aqui, como a gente só tem esse sinal aqui vinculado lá no nosso arquivo Glade, a gente não tem mais nada para poder estar ligando. O que a gente tem que fazer agora seria somente a configuração, né? A gente precisa conectar, carregar essa classe aqui através do nosso método builder também, para ela poder ser renderizada, né? Para ela poder exibir a janela na tela, né? Então, como que a gente faz isso? A gente vem aqui através do builder, ponto, connect signals. O que a gente está conectando? A nossa classe manipuladora. Feito isso, pessoal, agora a gente tem que estar trabalhando com a nossa janela. A gente vai conectar agora a nossa janela também através aqui do GTK. A gente vai definir aqui uma variável de nome window. Essa window vai receber builder.get object. Qual é o objeto que a gente vai carregar para a janela? A gente vai carregar a nossa main window, né? A nossa ID da nossa janela. Isso é muito importante a gente definir, porque a gente precisa dela para poder estar carregando aqui na nossa interface gráfica aqui com o GTK. Feito isso, pessoal, a gente tem que mandar o GTK exibir tudo que tiver dentro da nossa janela. Então a gente vai utilizar aqui a variável que a gente acabou de criar, window.showAll, para poder exibir tudo que tiver na nossa janela, todos os componentes. Agora aqui eu vou estar, se a execução for através aqui do arquivo principal, ele vai executar a nossa aplicação. Então eu vou colocar um if name igual dunder main dunder, e vamos colocar aqui o gtk.main, que vai criar o loop de execução da nossa aplicação. Bom, pessoal, esse daqui é o código, né, básico, né, só para poder estar fazendo a exibição de uma mensagem na tela. Tipo assim, se a gente for considerar como que é feita a construção desse código aqui através somente do GTK, sem a utilização aqui do Glade, ele vai ficar um código consideravelmente aí maior, né, ainda mais quando a gente começar a trabalhar com vários componentes. Então o Glade, se a gente entrar aqui no próprio site, depois eu vou deixar para vocês no próprio site da documentação aqui do framework, ele vai falar que o Glade vem aí como um acessório para poder economizar muito em questão de desenvolvimento, na questão de linhas, né? Porque se você precisar fazer qualquer tipo de alteração na interface gráfica, você consegue fazer isso sem ter que mexer no código da aplicação, né? Lógico que algumas coisas vão impactar aqui também no código da sua aplicação, no comportamento da aplicação, mas a maioria das coisas dá pra gente fazer lá pelo Glade e se preocupar mais aqui com as regras do negócio, né? Com a linguagem de programação mesmo, ao invés de ficar se preocupando com detalhes da interface gráfica. Então vamos executar essa aplicação. Vocês podem apertar o botão direito do mouse e vir aqui em Run. E se tudo estiver certo, pessoal, ele vai estar carregando essa janelinha aqui. E agora com o código, com a mensagem Alô Mundo, na label que a gente definiu lá com o GTK, né? Essa mensagem aqui, ela foi setada através dessa função aqui que escreveu Alô Mundo na tela. Então, pessoal, esse vídeo aqui termina aqui. No próximo vídeo aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para poder estar acessando, né, outros tipos de eventos, né? A gente vai adicionar botões, fazer cálculos, a gente pode também fazer alguns exemplos mais avançados mais para frente, trabalhando com banco de dados. A infinidade de utilização, aí a gente vê que o GTK é muito completo, tem bastante componentes. Eu vou deixar aí na descrição o site aí do desenvolvedor do framework, vocês podem estar dando uma olhadinha lá, e ele é muito fácil de trabalhar, né? Se vocês derem uma lida aí, vocês vão ver que ele é muito fácil de estar trabalhando e faz com que você produza
muito aí com muito menos linhas de código do que comparado a outros frameworks aí que desenvolvem interface gráfica com Python também. Então, pessoal, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.